Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente para juntos realizarmos o nosso plano de estudo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Sempre lembrando que eu tenho dicas importantes que eu dou durante essa apresentação desse plano de estudo, que se você abandonar o vídeo aqui, você vai perder coisas importantes que talvez você não veja em outras aulas, porque, como eu sempre digo, o material aqui é oferecido junto com os slides que a gente apresenta a parte mais importante da lição, de cada trecho da lição, que você pode absorver algo a mais que de repente só ouvindo uma pré-aula você não consegue absorver. Então fica comigo até o fim que tenho certeza que vai ser importante para você, tá bom? Então a gente vai agora para a tela do meu computador para iniciarmos esse importante plano de estudo, ok? Bom, nós já estamos aqui na tela do meu computador e nós vamos iniciar esse plano de estudo, que dessa vez é na lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É a pergunta desse título. E aí, se você gostar, pode dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, porque isso nos incentiva e apoia muito esse trabalho que é feito de maneira voluntária. É um prazer para nós realizar esse trabalho dessa forma. Então, os objetivos específicos para essa lição são destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. 2. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E 3. Esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, olha só, muito profundo aqui o que o comentarista coloca já nos objetivos específicos, e é isso que você precisa ter em mente até o fim da lição. Então, você precisa entender que para ele o sofrimento de Jó fazia parte de um julgamento de Deus, ou seja, Deus já estava julgando Jó aqui e agora, pelo período da sua vida em que ele viveu disfarçado de justo, mas na verdade era um pecador, um ímpio. E no 2, explicitar que a convenção defendida por Zofar é de natureza legalista, ou seja, ela estava baseada estritamente em questões jurídicas, ok? Então você pecou, você é punido, é uma lei, vamos dizer assim, que só leva em consideração os fatos que podem ser percebidos com o olhar, vamos dizer assim. E no 3, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar, ou seja, como Deus decidiu que o julgamento deveria ser assim, baseado na lei da retribuição, então ele deveria julgar exatamente no momento seguinte em que o ímpio gozasse de algo que não lhe pertencia e que, na verdade, Deus faz aparecer através do julgamento, que a vida dele não era uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Então, tem muita coisa para ser dita aqui que você pode refletir em relação à lição, ok? E aí, essa lição tem como texto áureo: e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro, Jó 11:18. E a verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então aqui o comentarista já coloca a contrapartida, ok? Em relação à expressão de Zofar. Então no texto áureo, expressão de Zofar, na verdade prática, entendimento do comentarista, ok? Então o justo passa sim por tribulação, que era diferente do pensamento de Zofar. E a gente tem a nossa leitura bíblica em Jó no capítulo 11, versículo 1 ao 10, e Jó no capítulo 20, do versículo 1 ao 10. A introdução da lição vai dizer: nessa lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar nessa série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Irmãos, o diferencial do comentarista aqui nessa lição
que ele tem uma capacidade de síntese do pensamento de Zofar e dos outros também muito boa. Então, se você prestar bem atenção nessa introdução, você vai ver que ela consegue sintetizar, compactar conteúdo que você vai ver com muita qualidade. Então, valoriza bem essa introdução para você distribuir esse pensamento ao longo da lição, porque o comentarista aqui é muito bom na capacidade de colocar um pensamento longo de forma sintetizada, compacta, resumida, objetiva, clara e enxuta. Então, vai por mim que você vai se dar bem aqui dando atenção a essa introdução. E aí a gente tem no tópico 1, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. No 2, a conversão como resposta à aflição. E 3, Deus julga e castiga os pecadores. Então, toda essa estrutura você deve pensar da seguinte forma. Os objetivos específicos que a gente mostrou mais acima, introdução, mas o que está dito aqui nos tópicos. Essa é a estrutura da lição, ok? É a espinha dorsal que você tem que manter na sua mente para você ter uma lição muito bem pensada e aplicada, ok? E aí, como um conselho de distribuição de tempo para os professores, são 3 subtópicos em cada um dos tópicos, eu coloquei 23 minutos em cada um, que dá aproximadamente 70 minutos, ok? A gente vai para o primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Olha só, então ele era imediatista. Quando Deus julga para os outros ver, Deus mostra a sabedoria dele já diante de todos. Ou seja, o sofrimento de Jó era a retribuição de Deus de acordo com a teologia de Zofar. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Então, esse 2 só vai combinar com o primeiro, a necessidade de se esticar. E o terceiro, tolos se passando por sábios. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos, médicos que não valem nada. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó 13:3. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Então, veja, o ponto 3, ele se contrapõe ao 1 e o 2, é Jó falando agora. E ele faz uma análise do discurso dos seus amigos, ele conhece a sua própria vida diante de Deus. Ele não está se defendendo como puro e sem culpa de forma alguma. Ele vai revelar isso em vários capítulos, dizendo, se eu falar alguma coisa eu estou errado, eu sei disso, mas a minha dor é muito grande. E aí ele se olha para os seus amigos e vê que eles não fazem uma leitura correta, não só da própria vida de Jó, eles não fazem uma leitura correta do mundo à sua volta. Eles estão despejando nele, e Zofar mais particularmente, somente aquilo que ele quer. Ele está realmente ressentido de Jó e agora está descarregando contra ele, talvez até um sentimento de inveja que tivesse do seu amigo, ok? A gente vai por 2, a conversão como resposta à aflição, purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Conduta correta, versículo 13, oração, versículo 13, renúncia ao pecado, versículo 14. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Isso é muito comum, até mesmo nos nossos meios, nos círculos cristãos, em que as pessoas impõem uma série de condições que para elas vão resolver a situação como se fossem por condutas ou por uma série de requisitos humanos e morais que nós fôssemos alcançados por Deus no aspecto da absolvição. Ou seja, se eu fizer A, B e C, aí Deus resolve a minha situação. Quando, na verdade, a nossa vida é vivida por fé. Porque Deus, segundo Romanos 4, é aquele que justifica até o ímpio. Olha só que situação. E aí a gente vai para o subtópico 2. É possível negociar com Deus?
Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Lembra lá nas primeiras lições em que a gente estudou que justamente era essa questão da barganha que que o Satanás estava propondo que Jó fazia com Deus. Ele só servia a Deus porque Deus estava dando coisas para ele. No momento em que Deus parasse de cercar ele de bênçãos, de uma vida boa, ele abandonaria Deus. E essa verdade não vale para Jó, mas vale para muitas pessoas hoje em dia. Tem muitas pessoas que buscam uma relação com Deus justamente para que Deus alimente o ego dessas pessoas e que os seus desejos sejam realizados. E quando esses desejos não são mais realizados, essas pessoas se afastam de Deus. Então, nesse sentido, Satanás estava certo em relação ao senso comum, mas não em relação a Jó, porque Jó representa aqueles que têm uma relação verdadeira com Deus. E é assim que nós, que conhecemos a palavra de Deus, também cremos. Nós não barganhamos com Deus, porque a maioria de nós passa muitas vezes, ou durante a vida, muito sofrimento, muita luta, muita dificuldade, muitos desencantos, e a gente não se afasta de Deus por isso, a gente se apega mais a Ele. Então essa verdade aí de Satanás vale para o senso comum, mas não para nós, e nem para Jó. E aí no 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Capítulo 12 e 13. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, o justo sofre. Isso que eu acho muito interessante. Tem pessoas que estão na presença de Deus e elas mascaram aquilo que estão vivendo. Elas tentam passar para as pessoas aquilo que elas não são, o que não estão vivenciando. Elas vendem para as pessoas uma caricatura de rede social, de Instagram, né, de Facebook, do sorriso, da selfie feliz, quando na verdade a vida da gente é cheia de altos e baixos. A nossa vida é um emaranhado de coisas, de realizações e de perdas, né, de alegrias e tristezas. É tudo misturado, é tudo junto. E acontece na nossa vida em todo o tempo, porque a vida é dinâmica. A vida acontece, ela não é pronta. Cada dia é um dia, tanto para você como para Deus. Então não deixa tudo pronto, ele vai realizar junto com você, ainda que ele conheça todas as coisas. Então não tem essa situação. E o que Jó expõe é a situação que ele estava vivendo. Ele conhecia a sua vida diante de Deus, reconhecia-se como pecador, mas aquela situação era tão angustiante que ele queria fazer uma defesa do comportamento dele diante de Deus. É claro, eu tenho tido um comportamento bom, isso acontece com a gente. Às vezes a gente se põe diante de Deus e fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu olho à minha volta e vejo pessoas que de repente não tem nem mesmo o mesmo interesse que eu tenho pelas tuas coisas, e vejo elas tão bem, Senhor, por que o Senhor tem me tratado dessa forma? E a gente expõe nossa alma diante de Deus e pode ser criticado por algumas pessoas como tendo um comportamento igual ao de Jó. Então, na verdade, a gente está expressando diante de Deus algo que possa mitigar a nossa dor, mas a gente sabe que a nossa condição é de pessoas falhas, de pessoas que não podem ter um senso de justiça perfeito diante de Deus, que não tem como. E aí no 3, Deus julga e castiga os pecadores, o castigo dos maus. Aqui é até uma reverberação, um eco, do que a gente viu no primeiro tópico. Eu coloquei até cada subponto inteiro, porque eu achei extraordinária, era uma das dicas que eu queria dar para vocês. Se puder ler inteiro os subtópicos do tópico 3, você vai fechar a aula com chave de ouro. Olha só, o capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Mentira. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo, Jó 25. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ele pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Que vocês podem gastar um tempo enorme, porque essa teologia de Zofar é defendida por muitas pessoas hoje, só que ela não está
inserida no contexto bíblico, não tem o apoio bíblico e na experiência que a gente vive, a gente vê também que ele está completamente errado, porque a gente conhece uma série de pessoas que são pessoas até assim de uma índole má, que viveram até os seus últimos dias, velhinhos, e morreram de velhice, pessoas prósperas financeiramente, com uma boa saúde, que foram até o fim da vida, às vezes até genocidas aí que a gente ouve falar das histórias deles, tá com 80 e poucos anos, rico, e veio a falecer, a imprensa acaba mostrando. Então uma série de coisas, essa teologia aí é uma teologia furada e não tem apoio bíblico, a experiência mostra isso, e se você tem esse tipo de teologia de Zofar, abandona isso aí, porque tá cheio de gente que vive falando, o Senhor vai punir agora, o Senhor vai pegar, o Senhor vai agir, o Senhor vai fulminar, e a gente não vê acontecer nada disso, porque eu canso de dizer que Deus escolheu um dia em que há de julgar o mundo por meio do varão que escolheu, Jesus de Nazaré, conforme Paulo relata em Atos capítulo 17, discursando no Areópago. 2. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó 21:7. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Jó 21:8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar nesse versículo? Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó 21:13. Tá aí, é um prato cheio para vocês discutirem. Tá cheio de gente no nosso meio que fala que não. E a experiência de Jó, quantos séculos atrás, milênios na verdade atrás, e a gente vê isso se repetindo nos nossos dias. E aí, para terminar, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da experiência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, que eu tiro daqui? Que as situações pontuais em que, se Deus quiser julgar, ele interfere na experiência humana e julga sim. Ele mata, ele faz viver. Mas essa não é a regra, é a exceção e é Deus que determina isso, não nós. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Finalizo com a conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Então tá aí, é o que a gente pode falar dessa lição riquíssima do ponto de vista da reflexão prática mesmo, aquilo que a gente pode falar e conferir na experiência. Então, espero que a sua aula seja excelente, que você reflita muito, você que é professor, coloque seus alunos contra a parede nesse assunto, traga eles para dentro do assunto, porque todo mundo pode participar falando as próprias experiências, o que vê ao redor de si, e com certeza vai ser muito boa nesse aspecto, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!